dia, família Canção Nova. Bom dia! Tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está conosco desde sexta-feira? Levanta o braço. Oh, vamos aplaudir esse povo perseverante. Agora eu quero saber quem está chegando hoje aqui. Olha, quantas pessoas. Vamos aplaudir. E nós queremos, em nome da Canção Nova, acolher você que está chegando, você que está passando por aqui. Talvez você está fazendo essa peregrinação aqui e veio na Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Esta é a sua casa. Como a gente percebeu, amor, que tem bastante gente, a gente vai ter que fazer um resumo bem rápido do que nós falamos ontem, não é verdade? Porque tem gente nova aí. Vocês se recordam do que nós falamos ontem? Sim? Sim ou não? Falamos muito tímido. O povo parece que hoje está mais desanimado. Tá. Talvez seja o calor, está muito quente aqui. Mas hoje é o dia do Senhor! Alegria, povo de Deus. E que você possa abrir o coração para que Deus continue agindo em você. De tudo aquilo que Ele já fez e que Ele ainda quer fazer no seu coração. Nós até entregamos essa chácara, esse lugar, nós clamamos a presença dos santos anjos, porque tudo aquilo que nós estamos falando aqui, desmascara as obras das trevas e nos dá a clareza das obras da luz, da vontade de Deus. Então é uma batalha, é um combate espiritual e a gente não pode esmorecer, a gente tem que ser guerreiro até o fim. Então que Deus te dê toda a graça para que você possa abrir o seu entendimento, a sua mente, os seus pensamentos, para acolher essa palavra de Deus, o seu coração, que você possa ouvir, mas que você possa deixar cair no seu coração para levar para a sua vida, lá para a sua casa. Que Deus dê essa graça, né, Rubens? Amém. Vamos lá. Vamos fazer um resumo bem rápido. Então ontem, o tema da nossa pregação é por que eu preciso de cura? E nós pegamos aquela passagem de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4, que é justamente aquela passagem do leproso, que ouve Jesus pregar e ouvindo Jesus pregar, ele vai até ele. E estando até ele, ele se dobra e diz: Senhores, se tu queres, tu podes me curar. E, é claro, Jesus diante daquele homem, diante daquela necessidade, o Senhor estendeu a mão, tocou nas feridas dele e curou aquele leproso. É interessante porque o evangelista, o autor sagrado, ele não coloca o nome do leproso. E a gente vê que isso é uma providência, porque aquele leproso tem o meu nome, tem o nome da Tânia, tem o seu nome. Aquele leproso sou eu e você. Por quê? Qual é a lepra? A lepra não é ela física, mas a lepra é o pecado original. A palavra de Deus diz também em Romanos capítulo 3, versículo 26, que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. A maior lepra que nós carregamos dentro do nosso coração é o pecado original. E além do pecado original, a vida ela vai se incumbindo também de nós sermos feridos. Porque também existe uma pessoa que nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a missão do demônio é nos... O quê? Não escutei. A missão do demônio é nos ferir. E a gente entendeu, nós compreendemos que a ferida, ela é uma porta aberta para o pecado, que nos afasta de Deus, e a gente vai buscando coisas ilícitas, e vai dificultando toda a nossa vida. É isso aí, meu amor? E além dele nos levar às feridas emocionais que nós trazemos, aquelas dores da alma, elas serem porta de entrada para o pecado, o inimigo ainda coloca a culpa de tudo em Deus, que é o único que pode nos curar, é aquele que nos ama, e aí ele nos afasta.
Mas nós vimos que Deus, Ele nos ama tanto, imensamente, e Ele quer nos curar. E aí a gente viu que a cura é essa ação sobrenatural, divina, onde o Senhor, Ele que te ama, Ele te envolve no seu amor por inteiro, por inteira. Ele vai lá nessa dor, nessa ferida, que ninguém consegue chegar, mas Ele pode, e Ele quer, e Ele cura. E como é que você sabe que você foi curado? Daquela dor, daquele trauma, daquela ferida. Vamos ver se o povo vai lembrar, meu amor. Como é que você sabe? Como é que a gente sabe? Não dói mais a ferida. Não dói mais. Quer dizer, está curada. E Deus não tem limites. Ele cura de diversos meios, de diversas formas. Situações. Ele pode usar de quem Ele quiser. Como Ele quiser. Do momento que Ele quiser. A hora que Ele quiser. Da situação que for, para nos curar. Porque Deus quer nos curar. Então, a gente viu isso ontem. E a gente viu que precisa abrir esse coração. Precisa, como esse leproso que somos todos nós. Eu sou uma leprosa, o Rubens é leproso, somos feridos. Os nossos filhos que nascem, já nascem com a lepra. Precisamos aprender como esse leproso, o que ele fez? Ele foi ao encontro de Jesus. Se aproximou de Jesus. Isso é fundamental, se aproximar de Jesus. Ele se prostrou, eu imagino, ele se jogou no chão e ele clamou: Senhor, se queres, podes curar-me. E você que está aqui desde sexta-feira, você que está nos acompanhando, você tem tocado e você tem experimentado que Deus tem realizado isso em você. É verdade ou não é? É concreto. Principalmente porque você teve a iniciativa de se aproximar. Você veio até a Canção Nova. E você se aproximando diante de Jesus, Ele tem misericórdia. Não tem como Ele olhar a sua ferida e te ignorar. Não, quando Jesus Ele olha a gente, Ele já vê aquela radiografia. Você lembra daquela máquina que a pessoa entra ali para fazer aqueles exames? O Senhor Ele conhece cada feridinha. Mas se você se aproximou, porque Ele ama tanto, 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 Ele, Pai, eu quero curar. Então se a gente não se aproxima de Deus, Ele não pode fazer a obra que Ele tem que fazer. E ao longo do encontro, depois nós tivemos o diácono Valdir. Ele, tanto ontem quanto hoje, ele trouxe alguns passos bem concretos para a cura interior. Porque Deus usa do meio que Ele quiser, e são diversos. Ontem nós demos alguns exemplos que não dá para dar hoje. Mas existem alguns passos que eu preciso dar para me abrir a cura. Para que Deus realize em mim a cura. Para colaborar, contribuir com o processo de cura em mim e naqueles que estão ao meu redor. E aí ele falou sobre o perdão, né? Quem esteve aqui ontem ouviu ele falar sobre o perdão. Depois eu vou até dar uma palavrinha mais sobre isso, que é muito importante. Esse passo, ele é básico, ele é fundamental. Sem o perdão, não há cura. É muito importante. Hoje ele falou sobre o batismo no Espírito Santo. Meu Deus, como a gente gosta de falar disso, porque o Monsenhor Jonas... Nosso coração fica afogueado. Arde, né? A vontade que eu tinha de vir aqui na frente já fazer as dinâmicas que o padre fazia, mergulhando aquela toalhinha seca, por causa dos problemas do mundo, das dificuldades, que a gente fica seco. E a gente tem que o quê? Mergulhar nas águas vivas do Espírito, para a gente se encharcar da graça, da presença, do amor de Deus que cura, e aí a gente transbordar. Aí lá vai a gente caminhar no deserto de novo. Aí vem problema financeiro, vem problema com os filhos, vem problema na escola, vem problema no trabalho, vem problema em todas as situações, vai secando, secando, secando. Seca. Parece aquela toalha que você largou nesse sol que está aí agora. Escaldante. Ela ficou esturricada. E aí você precisa de novo o quê? Mergulhar naquela água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Então esse é um outro passo importante. Todos os dias, como o Padre Jonas Abib, ele nos ensinou você dizer o quê? Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos repetir com a gente. Bom dia, Espírito Santo.
O que vamos fazer juntos hoje? É todo dia, gente. Não basta você passou por aquele encontro de conversão e disse, opa, já aconteceu. Não, é diário essa busca e essa petição. Eu preciso do Espírito. Aqui, como nós estávamos cantando com Orlando e Caninha, precisamos cantar isso. Está tomando banho no chuveiro ali. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. A senhora está com um carrinho de feira lá fazendo a feira. Está rezando em línguas. É claro, não vai rezar alto, porque senão o pessoal vai colocar camisa de força em você. Né? Vai falando, olha, está louca, rezando em línguas na feira. Eu lavo roupa, orando em línguas. Eu faço comida orando em línguas. Tem que rezar em línguas o tempo inteiro. Pedindo auxílio do Espírito Santo, que sozinho eu posso? Não. Sozinho eu consigo? Não. Ontem eu dei o exemplo do nosso testemunho. Eu saberia a ferida do Rubens naquele momento em que eu estava chorando, que eu estava magoada, que a gente tinha acabado de brigar. Eu ia saber qual era a ferida dele? Não, não. Gente, eu não tenho essa capacidade. Quem me revelou? O Espírito Santo, os Santo. dons de serviço, né? Os dons carismáticos que nós precisamos estar abertos a eles. Todo dia preciso desse batismo no Espírito. Palavra de ciência, sabedoria, discernimento dos Espíritos. E hoje nós vamos falar de mais 2 passos importantes. Os meios são muitos e Deus providencia, mas os passos eu e você precisamos dar. Tomar conhecimento, saber da sua importância e nós temos que dar esse passo para ajudar na cura na minha vida e na cura na vida daqueles que estão ao meu redor. Então é muito importante, vamos conhecer mais 2 passos hoje. Mas Rubens, uma coisa é certa. O tema dessa pregação é Deus nos amou primeiro. Nós vamos fazer uma recata aí para fechar tudo nessa manhã. O mundo vê a mim e a você como se nós fôssemos um CPF ambulante. Infelizmente, um número. Infelizmente, a gente só é aceito e a gente só presta para alguma coisa enquanto a gente produz. A hora em que a gente tem algum problema, seja por causa de idade avançada, seja por causa de um acidente, uma deficiência física, ou outros diversos problemas que podem nos limitar, o que acontece conosco? A gente é descartado. Como se a gente fosse uma coisa. E prova disso, pensa bem comigo. É um exemplo, hein? Se hoje você morresse, amanhã lá no seu trabalho, teria uma outra pessoa no seu lugar ou não teria? Sim. Você já teria sido substituído. É assim que nós vivemos e isso, olha, eu digo para você, gera muitas feridas. Essa forma do mundo hoje viver, lidar com as pessoas, nos fere. Machuca. Mas com Deus é diferente. Deus vê você, Deus vê a mim como filhos amados. Nós somos filhos amados. Para Deus, nós somos pessoas únicas, irrepetíveis. Nós somos pessoas que não existe nada igual, insubstituíveis. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos o transbordar da criatividade de Deus. É tão lindo isso. E com as nossas limitações e fraquezas e feridas, Deus nos aceita. Deus cuida de nós. Deus nunca desiste de nós. Deus te quis. Quantas pessoas dizem, por que eu estou nessa vida? Meu Deus do céu, eu não valho nada. Talvez você até ouviu isso de pessoas muito caras, do papai, da mamãe. Essa pessoa não vale o prato que está comendo. Isso machuca a gente. Não vai dar o que presta. Não vai dar o que presta. Não, você é um projeto da obra-prima de Deus. Deus pensou em você. Eu gosto desta palavra projeto, porque projeto lembra alguém que parou, pensou, sentou, calculou. É assim quando a gente faz um projeto.
Quando você está querendo fazer uma casa, você vai procurar um arquiteto. E ele vai lá projetar. Ele vai perguntar, qual é o teu sonho? Como é que você quer a casa? Quer a casa clara, mais escura? Você quer quantos cômodos? Como você pensou? E aí ele vai desenhar. Deus, quando pensou, como é que é o seu nome? Tânia. Como é que é o seu nome? Eu não escutei. Deus te projetou, querido. Você não é um acidente de percurso. Amém. Deus pensou em você. A palavra de Deus disse, mesmo que o seu pai, escuta só, mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandonasse, eu nunca te abandonarei. Eu vivi, eu experimentei essa palavra na minha vida. Por isso que eu sou um homem feliz, por isso que eu sou um homem realizado. Infelizmente, papai me abandonou. Mas quando eu li essa palavra, por isso a importância de você ler as Sagradas Escrituras, você se debruçar nela, você meditar, não somente ler, porque a palavra de Deus não pode só ler, você precisa meditar. E quando eu meditei, falei, nossa, meu pai me abandonou. Mas aqui está escrito que mesmo que o meu pai, minha mãe me abandonasse, ele não me abandonou. Olha que coisa rica. A palavra de Deus no Salmo 138 diz que Deus, ele teceu nas entranhas da sua mãe você. Então você não é um acidente de percurso. Você é alguém querido por Deus. Você precisa valorizar isso e fazer com que isso cada vez na sua vida seja uma experiência que você tem que renovar. Não basta só saber que Deus te ama, você tem que experimentar esse amor, porque quando você experimenta esse amor de Deus, nada e ninguém derruba você. Isso é tão verdade, que um outro exemplo que eu vou dar para você entender, como que para Deus, nós somos únicos, insubstituíveis. O lugar que Deus criou para que nós pudéssemos aprender a amar, é a família. Mesmo que hoje ela esteja distante daquilo que o projeto de Deus, quando Deus criou, ele fez. Projeto original, né, meu amor? Mas ele nos fez, a família foi feita para nós aprendermos a amar. Então, olha só para você ver, se lá no seu trabalho você morresse, no dia seguinte você seria substituído, na família, Deus nos guarde disso, um dia vai chegar. Mas se a sua mãe morresse, você no dia seguinte é substituí-la? Alguém pode substituir a sua mãe na sua vida, no seu coração? Nunca. Não. Então você veja, na família, você sente um pouquinho, uma expressão do imenso amor de Deus. Ninguém substitui. Um filho que você perde, você tem 10 outros filhos. Algum deles substitui esse que faleceu? Não. Não, é único, é insubstituível. Então por isso que eu digo para você, mesmo que o seu pai, a sua mãe não te quiseram, não pensaram em você, não te planejaram, Deus te quis. Deus pensou em você, Deus amou você, e no transbordar do amor de Deus, Ele fez você do jeitinho que você é único, isso é tão forte, irrepetível, não tem ninguém igual a você no mundo, pode até ser que tenha alguém parecido. Característica. Hoje em dia tem muita gente que quer se transformar e virar sósia de outro, né? Não tem como, é único, não fica igual. Pode até ser que tenha alguém com o seu nome, às vezes até o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Acontece, mas não é igual. Pode até ser que você seja gêmeos, Univitelinos, porque é idêntico, é não idêntico. tem, né? Só o pai e a mãe que conseguem distinguir, né? A gente olha assim e fala, nossa, quem é é fulano, igualzinho, quem é ciclano? Quem que é? Mas quando você convive, você conhece, são completamente diferentes. Tem gostos diferentes, sonhos diferentes, temperamento diferente, tudo diferente. Aí está a sabedoria de Deus, né? A grandeza A grandeza do amor de Deus. Então que caia por terra agora
todas as situações na sua vida em que você não se sentiu amado, você não se sentiu querido, em que você se sentiu desprezado, abandonado, humilhado. Deixa o Senhor entrar agora aí nesse lugar, porque Deus te ama, Deus te amou primeiro. Se não fosse o amor dele, você não teria vindo à existência, você não teria vindo, você não estaria aqui hoje na Canção Nova, nesse domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. Meu amor, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que os artistas geralmente, quando ele precisa pintar um quadro ou fazer alguma coisa, ele pega como referência, né? O Senhor, quando ele pensou na pessoa humana, ele entrou dentro dele mesmo para ter essa referência. E ele pegou o que ele tinha de melhor e trouxe e colocou em você. Não é assim que está em Gênesis? Que Deus formou o homem do barro e ele estava lá paradinho, quietinho. Ele não tinha vida. Mas aí, Deus, que é o autor, e autor vem de autoridade, né? Ele soprou. Quando ele soprou nas narinas daquele barro, começou a ter vida. E é interessante, né? Eu não sei se você já viveu essa experiência, né? É claro, provavelmente, quando a gente boceja, vai gotas da nossa saliva. Por isso que quando a gente vai bocejar, a gente tem que colocar até a mão aqui, né? Então, quando Deus ele soprou em você, ele soprou e insuflou, e foi gotas de coisas boas que você tem. As coisas boas que você tem vieram de Deus, não é sua. Deus que deu para você. Lembra agora de uma coisa boa que você é, que as pessoas falam para você: nossa, fulana de tal, você é isso. Essa é uma qualidade que quando Deus insuflou no seu nariz, veio dele. Então, tudo aquilo que nós temos de bom vem de Deus. Nós precisamos meditar no amor de Deus, porque a gente vai deixar de ser mais amargo. A tentação quer que a gente não pare para meditar na palavra dele e meditar nessas coisas grandes. O padre ontem, ele disse, né? Ele deu o exemplo do oceano que ele teve que atravessar de avião, e ali Deus começou a falar com ele e disse: está vendo esse oceano infinito? Esse é o amor que eu tenho para você. A gente precisa meditar. Nós vamos tomando posse, nós vamos sendo curados quando a gente, porque quanta gente que não se ama, quanta gente que não se gosta, não é verdade? E nós precisamos, porque Deus te ama. Se Deus te ama, você precisa se amar. E ontem foi muito interessante. À noite eu tive essa imagem, mas não senti de colocar porque talvez não fosse o momento, mas ela me voltou agora. Era uma imagem de uma represa. Gente, a represa estava cheia, abarrotada de água. E aquela região, aquele povoado, estava tudo seco, um deserto, precisando de água. O que aquele povoado precisava, estava ali do lado. Represado. Mas não chegava por quê? Porque estava fechada as comportas daquela represa. A água que precisava chegar não estava chegando. O amor de Deus é abundante. E é só Ele que pode curar, restaurar sua vida, fazer você aquilo que é a origem, como Ele te fez, como Ele te pensou, como Ele te criou. Mas não está chegando. Você está seco, está precisando, necessitado, coração vazio, mas precisa abrir as comportas do seu coração para deixar Deus entrar, para deixar que essa água inunde, essa água traga vida, né? É uma grande graça. E nós queremos falar para você de 2 passos que podem te ajudar a abrir-se a cura. E você aguenta firme, porque não é fácil falar desses 2 passos. Todo lugar onde a gente vai, e a gente fala desses 2 passos, o povo tem dificuldade. A gente começa a ver que tem gente que olha para o teto, olha para o chão, olha para o lado, olha para o outro, porque são passos exigentes, mas necessários, libertadores. São passos para curar
as feridas. Rubens, qual que é o primeiro passo? Arrepender. Arrependimento. O primeiro passo para a cura, repete comigo, é o quê? O primeiro passo para a cura. Não, quero ouvir mais forte, unânime, junto. Com convicção. O primeiro passo para a cura. É o arrependimento. É como se a gente estivesse pegando aquela ferida e a gente estivesse lavando, fazendo aquela limpeza na ferida. A ferida suja, ali, maltratada, vai sarar? Não. Então tem que fazer aquela limpeza. Então o primeiro passo para curar a ferida é o arrependimento. O Rubens vai pegar 2 versículos bíblicos. Pode pegar sua Bíblia, a gente quer que você pegue, para você manusear, para você trabalhar a palavra. Essas 2 passagens, uma está em Mateus 3. Versículo 1. Mateus 3:1. Mateus 3:1. Essas 2 passagens, elas vão nos ajudar a entender a importância dessa palavra que nós trouxemos, desse passo, o arrependimento. Quem achou, diga, glória a Deus. Oh, que bom. Então vamos lá, para a gente ganhar tempo. Naqueles dias, apareceu João Batista, proclamando no deserto da Judeia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A outra. Mateus capítulo 4, versículo... Espera aqui, deixa eu pegar Tá aqui. aqui, ó. Aqui, tá aqui. Versículo 17. Acharam aí? 4, é só virar a página. Uma palavra está numa página, o outro versículo está na outra Mateus página. capítulo 4, versículo 17. Diz o seguinte: a partir de então, Jesus começou a anunciar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nós vemos nesses 2 versículos? O primeiro versículo de Mateus 3:1 fala do início da pregação de João Batista, que creio que todos nós conhecemos. O que ele pregou, o que ele falava no deserto, e ele falava com certeza alto: arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Era essa palavra que ele usou. Aí vem Jesus, lá na frente, e começa a pregar. Começa o período da pregação de Jesus. E o primeiro momento da pregação de Jesus, o que ele diz também? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Você vê que é a mesma pregação que João Batista teve, é a mesma pregação de Jesus. E qual é a palavra que tanto João Batista pregou, quanto Jesus pregou? Qual é a palavra? Arrependei-vos. Gente, o maior profeta nascido de mulher, João Batista, pregou essa palavra. Jesus, o Filho unigênito de Deus, Deus encarnado, pregou essa palavra. Quer dizer que ela é muito importante. E eles pregaram no início da sua pregação. Quer dizer, é o início da caminhada nossa. Não é verdade? Aqui é uma sabedoria que eles nos deixam. Agora, tem traduções diferentes. Na Bíblia da Ave Maria diz fazei penitência. Em outras Bíblias trazem outra tradução. Mas na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia da tradução oficial da CNBB é a palavra arrependei-vos. E se a gente pega no rodapé da Bíblia de Jerusalém, a gente vai ver o significado. O que é arrependimento? Lá deixa claro que arrependimento é o sentimento de dor da alma por um erro cometido, por um pecado cometido. Então é o sentimento de dor da alma por aquele pecado
cometido. Mas também, mesmo que não seja um sentimento, pode ser que seja um ato da vontade, que é iluminado pela graça de Deus, que é tocado pela graça de Deus e leva você, a mim, a enxergar que nós cometemos um erro. A gente assume que pecou e a gente vai romper com o pecado. Isso é arrependimento. Se você olhar lá, está tudo descrito. Então a gente vê que o arrependimento, ele é muito importante. O arrependimento não é justificativa, porque justificativa não justifica, não tira culpa, nem é desculpa, porque ela também não tira culpa. A única coisa que pode tirar a culpa de nós é o arrependimento. E o Padre Jonas, ele nos ensinou, tem até uma palestra dele que chama Arrependei-vos. Se você buscar no YouTube você vai encontrar, você pode ouvir, porque é maravilhoso ouvir o Padre Jonas pregando. E ele nos disse muito claro, a chave para a cura é o arrependimento. Eu quero até que você repita, que você grave, que você guarde, porque é algo importante. Eu digo até mais, se você tem um caderno, anote isso. Amém. Nós estamos dando pista para que a cura aconteça na sua vida. E isso não é um detalhe, isso é algo muito importante, porque se não acontece também a graça de Deus da cura. A chave para a cura é o arrependimento. Repete comigo. A chave para a cura. A chave para a cura é o arrependimento. É o arrependimento. A chave para a cura. A chave para a cura é o arrependimento. É o arrependimento. Que o Senhor nos dê a graça de nos arrependermos, seja com sentimento ou com a nossa vontade, de tudo aquilo que em nós foi erro, foi pecado. Dai-nos a graça para a gente nos abrir à cura, Senhor, para que o Senhor haja em nós, para nós darmos esse primeiro passo. Por que eu digo isso? Porque a moda do mundo de hoje, gente, é a gente se desculpar, é a gente se justificar. A gente comete um erro e a gente diz, não fui eu, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Ou então eu me justifico. Eu fiz isso por causa daquilo. Isso aconteceu por causa da minha história. Da minha história, da minha ferida. Eu não fui amado pelo meu pai, eu não fui amado pela minha mãe, então eu tenho uma tendência de fazer isso. E aí a gente se justifica, mas a gente se arrepende? Não. E a única coisa que tira a culpa é o arrependimento. Você percebe? Estamos batendo na tecla o tempo inteiro. E o Padre Jonas, ele ficou encantado nesse acampamento, de ouvir o Padre Léo, que abriu o acampamento, a missa de abertura, e ele fez uma colocação que o Padre Jonas ficou encantado, nunca tinha ouvido dessa forma. Foi no ano de 2001, no acampamento de cura e libertação. O Padre Léo, ele falou sobre Adão e Eva, colocando cada um de nós aí também. Ele falou, Adão e Eva tinham recebido de Deus algo que nenhuma outra criatura tinha, nem mesmo os anjos, que era a graça da amizade com Deus. Deus andava no jardim do Éden com Adão e Eva. Era uma grande graça. Quando Adão comeu do fruto, junto com Eva, Deus que ama a cada um de nós, e amava ali Adão e Eva, o que ele fez? Ele veio no finalzinho da tarde, como ele costumava fazer, caminhou ali e ele não viu Adão. Aí ele, Adão, onde estás? Por que você se escondeu? Ele estava escondido, estava com e medo. E Adão estava com medo. A palavra de Deus diz que ele estava com medo. Tinha desobedecido. Aí Deus, no seu infinito amor, gente, ele ainda fala para Adão, Adão, você comeu do fruto proibido, você me desobedeceu. Deus estava contando o pecado para ele, dando oportunidade dele. Mas foi isso que aconteceu? O que ele fez? O que ele fez?
o bendito do Adão, olha só, o bendito do Adão, ele, além de não assumir a sua culpa, porque se ele tivesse, olha a oportunidade que Deus deu, se ele tivesse naquela hora, realmente eu desobedeci a Deus, eu comi do fruto proibido, ele tivesse jogado no chão, que nem aquele leproso, né? Tivesse prostrado e falar, Senhor, me perdoe, eu errei, eu pequei contra vós, perdão, Senhor. O que será que seria de nós hoje? Não só o destino deles, mas de toda a humanidade seria totalmente diferente, é verdade ou não é? Não teria acontecido o pecado original. E aí, o que Adão bendito fez? Ele, além de não assumir a sua culpa, não se arrepender, ele ainda culpou a Deus. A mulher que tu me destes, botou a culpa nela e culpou a Deus. Foi ela. Indiretamente ele jogou a culpa para Deus. Ela que me deu do fruto. E foi ela que me fez comer desse fruto. Veja, ele não assumiu e jogou a culpa em Eva e jogou a culpa em Deus. Com a Eva não foi diferente. A Eva assumiu a culpa? Não. A Eva se arrependeu? Não. Ela colocou a culpa em quem? Na serpente. Foi a serpente que me seduziu e eu comi do fruto. Ela não se arrependeu. Se ela tivesse se arrependido, pedido perdão e falar, a culpa é minha, Senhor. Perdão, Senhor. Não foi nem Adão, fui eu, Senhor. Com certeza, ele também teria se arrependido e seria totalmente diferente. Mas não foi assim que eles fizeram. Eles não se Será que a gente está vendo alguma história parecida? Lá na nossa casa, na nossa família, na nossa vida no dia a dia. Quanto arrependimento falta para nós? Quanto perdão falta para nós? Para a cura acontecer. Para que a graça de Deus venha a nós. Gente, Deus fez tudo, Deus amou. Até para falar o pecado, Deus falou com amor. Dando a chance, mas eles não se arrependeram. Então, eu quero dizer para você, isso é muito importante. Qual é o primeiro passo para a cura? O arrependimento. Eu quero dizer para você, que o mundo de hoje, o mal desse século tem sido a insensibilidade ao pecado, ao nosso próprio pecado. Seja novelas, seriados, podcasts da vida, foi dizendo para mim e para você que tudo é normal. Foi ou não foi? E hoje, muitos de nós olhamos as situações mais escabrosas, aqueles pecados mais cabeludos, e a gente diz, é normal. E a gente faz o quê? É como se o inimigo estivesse dando vacinas de veneno para insensibilizar. E a gente ficou tão insensível ao pecado que a gente não sente. A gente cai no pecado, a gente vê o pecado, mas a gente não sente. Só que o não sentir faz com que ele desapareça, com que ele não seja mais pecado, ou diminua o peso daquele pecado? Não. Aquela bomba, aquele veneno do pecado está ali, pronto para agir, para destruir, para matar a sua família, matar você. Né? Então é muito importante a gente viver isso. E eu quero aqui só fazer um adendo nessa parte, está quase na hora, né? É o horário. Que ontem, é um parênteses, tá? Porque como nós estamos falando do arrependimento, eu vou dar um pulinho e já falar do perdão que o diácono Valdir falou ontem. Porque ele falou do perdão que nós devemos dar, né? Perdão que a gente deve dar, seja a Deus, a mim, aos outros. Mas eu quero falar que tem um perdão importante, que cura muito e é necessário. É o perdão que eu preciso pedir. Não é verdade? Porque eu também cometo erros. Eu também erro com as pessoas e eu acabo sendo aquele instrumento que fere. E se eu me tornei um instrumento que fere na mão do inimigo, eu preciso me tornar um instrumento que cura na mão de Deus. E aí o perdão, quando você faz uma coisa errada e você sabe que você pisou na bola com aquela pessoa, vem o que no nosso coração? Orgulho, né?
Não quero pedir perdão. Meu Deus, uma vergonha. Reconhecer que eu errei. Mas quando você pede o perdão, gente, é um bálsamo no coração daquela pessoa que transforma, que cura. Você passa a ser um instrumento de Deus para curar aquela ferida daquela pessoa. Eu vivi experiências muito fortes com meu filho mais velho, em que eu aprendi a pedir perdão para os meus filhos, porque pai e mãe também erram com os filhos, e a gente não pede perdão. E eles aprendem a perdoar vendo a gente. Eu peço perdão para o Rubens quando eu erro. Nós tivemos 2 briguinhas bem difíceis agora no final do ano, né, Rubens? Foi mesmo. Estávamos cansados, não é uma justificativa, mas a tentação também. Né? A gente não sabe nem como começa. A gente é casal normal, a gente também vive essa dificuldade. Mas o bonito é isso, eu aprendi a pedir perdão dentro do casamento. Eu não sabia, eu fui para o casamento com o meu orgulho, com a minha autossuficiência, e de maneira especial, deixa eu falar para você que é homem. Nós vivemos no Brasil e a gente tem uma cultura muito machista. A gente às vezes pensa na nossa cabecinha que pedir perdão, principalmente para o seu cônjuge, vai te diminuir, vai fazer com que você perca a sua autoridade. Era essa tentação que eu vivia. Então eu disse, eu não vou começar a pedir perdão para a Tânia. Daqui a pouco ela vai estar mandando no meu casamento. E eu não quero isso não, de maneira nenhuma. Olha que tentação, o demônio é assim. Você lembra que a gente leu lá em Gênesis capítulo 3:15? A função dele é ferir. Então ele vem com essas ideias. E foi interessante, porque conversando com a Tânia, ela foi expondo aquilo que estava no coração dela. O que eu fazia quando eu pisava na bola? Aí não é difícil, a gente pisa na bola, não tem como. Eu me justificava fazendo as coisas. Por exemplo, se lá estava a pia cheia de prato para lavar, eu ia, quando tinha alguma dificuldade com ela, eu ia lavar os pratos, eu passava o rodo na casa, limpava o banheiro. Era a maneira de eu dizer para ela, Tânia, olha, você está vendo? Eu estou me reconciliando com você. E ela foi muito sábia, porque ela não falou isso aí em qualquer momento. Ela esperou um momento oportuno, e quando eu estava bem, estava tranquilo, relaxado, ela disse, Rubens, eu percebi uma coisa em você. Eu falei, meu amor, o que é? Estava bem, estava relaxado, né? Ela falou, eu já percebi que quando a gente tem alguma dificuldade, a maneira de você pedir perdão é você fazendo as coisas. Isso é muito legal, eu achei que é legal, mas é interessante, deixa eu partilhar como é que dentro de mim funciona. E eu atento, ouvindo. Atenção, maridos, nós precisamos ouvir as nossas esposas. A fala dela, às vezes tem coisas que são muito importantes. E às vezes a gente não dá conta, a gente não quer ouvir. E aí ela disse, eu estava ali com a antena ligada, né? Ela disse, Rubens, quando você comete algum erro, dentro de mim, eu preciso que você verbalize, Tânia, me perdoa, porque quando você faz isso, é como se você jogasse um bálsamo em cima das minhas feridas. E é interessante que eu esqueço. Eu não lembro mais, é como se não tivesse acontecido. Mas quando você não faz isso, fica faltando. Eu falei, meu Deus, Senhor, o Senhor me deu uma mulher complicada. Eu vou ter que verbalizar. Aí entrou o meu machismo, entrou o meu medo de perder meu espaço dentro do casamento. São tentações que a gente vive. E eu disse, não. Eu casei com uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu quero fazer a diferença dentro do meu casamento. É o perdão. Eu vou pedir perdão, porque, sabe, deixa eu falar para você, eu vou até chegar mais perto de você. O perdão, ele não é humano, o perdão, ele é divino. Você entendeu? Você entendeu. Se você está aplaudindo, é sinal que você entendeu. O perdão, ele passa pelos seus sentimentos, mas o perdão não é sentimento, o perdão é decisão.
Você precisa decidir, mesmo que doa, mesmo que o orgulho grite dentro de você, porque ele grita mesmo. Você vai pedir perdão, quem estava certo era você. É a pessoa que errou, não importa, meu irmão, se você quer que o seu casamento sobreviva, ele precisa de perdão. Um casamento só sobrevive se você perdoar um ao outro. Se você não perdoa, se você não se reconcilia, você vai juntando entulhos, você vai juntando prato sujo dentro da pia. E deixa eu dizer para você, se você junta a vasilha do almoço, da janta, do café da manhã, o que vai dar lá na sua casa? Vai dar o quê? Vai dar bicho, vai dar barata. Você não pode fazer isso no seu coração. O seu coração, você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus. O teu coração não pode ficar guardando mágoa. E você até muitas vezes fala, eu morro, mas eu não perdoo. Você não sabe o que você está falando. Não fale isso. Que caia por terra essas palavras. Todas essas palavras malditas, essas ideias. Palavras amaldiçoadas, não vêm de Deus. Quem é cristão, quem quer viver o evangelho precisa perdoar. Pedro perguntou para Jesus, Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar? Gente, se não fosse importante, não estaria aqui na palavra de Deus, ou então eu vou rasgar essa passagem. É fácil viver isso? Não estou dizendo para você que é fácil. Mas se você não pedir perdão, se você não dá o primeiro passo, você não vai dar 1000. E eu dei o primeiro, eu dei o segundo, e hoje, graças a Deus, quando eu erro, só me resta pedir perdão. É verdade. Dizer, meu amor, me perdoa, eu pisei na bola. E não é fácil, né? Não é fácil. A gente vai com uma cara assim, meu Deus do céu, envergonhada, mas é libertador. E eu quero até pedir que o Espírito Santo, ele mostre a você aquela pessoa que você precisa pedir perdão. E que o mesmo Espírito, ele te dê a coragem. Ele faça cair por terra todas essas ideias que te paralisam. Ele faça cair por terra tudo isso que te impede. E que você tenha coragem de, retornando para a sua casa, no momento oportuno, na hora da providência de Deus, você poder pedir perdão a essa pessoa. Seja seu filho, sua filha, seja seu esposo, sua esposa, seja seu pai, vizinho, sua mãe, seu tio, vizinho, seu primo, alguém lá do seu trabalho, seu cunhado, a sua sogra. Rubens, falamos do perdão. Falamos do arrependimento. O segundo passo, nós vamos só passar por cima. Eu vou pedir para o Rubens falar o testemunho, porque ontem eu falei que ele iria dar esse testemunho hoje. O segundo passo para a cura é a confissão. Depois do arrependimento vem a? Depois do arrependimento vem a? A confissão é a gente tirar de vez o demônio da nossa vida. É botar o pecado para correr. É verdadeiramente voltar à comunhão com Deus. E se eu volto à comunhão com Deus, Ele volta a agir em mim. E aí você vai ser curado, curada. Vai ser canal da graça de Deus. A confissão, ela é muito importante. Eu também já peço ao Espírito Santo que Ele haja. Porque muita gente tem vergonha de confessar. Então eu peço a graça de que caia por terra essa vergonha. A vergonha que o inimigo lançou sobre você. Para que você não queira, você tenha medo, receio, vergonha de confessar e de assumir diante do sacerdote, que é a pessoa de Jesus, os seus pecados. Porque é libertador. Semana passada, eu e o Rubens falamos, não, nós vamos fazer um retiro. Estava terminando o nosso período de descanso, de férias, e nós vamos nos confessar. Eu me preparei, ele se preparou, e nós fomos, gente, até a gente saiu assim, parece que leve, assim, depois, num estado de graça. Eu falei, Rubens, é a melhor coisa do mundo que tem. Para entrar é difícil, mas depois para sair é uma grande graça, E o sacramento da penitência, a confissão, ele é conhecido como sacramento da cura. O Rubens viveu uma experiência, você pode contar rapidinho.
da cura do alcoolismo da mãe dele, a intercessão de um filho que não desistiu da sua mãe. Ele, desde que se entende por gente, na barriga da mãe, ele foi gerado com a mãe alcoólatra. Ele dobrava os joelhos e ele não desistiu dela. E pelo sacramento da confissão e pelo sacramento da Eucaristia, a mãe dele foi curada do álcool. Eu costumo dizer que eu tenho um apreço muito grande por esses dois sacramentos, o da confissão e da Sagrada Eucaristia, porque eu fiz uma experiência. Eu digo para você, nós precisamos, no bom sentido, usar e abusar dos sacramentos. Deixa eu perguntar para você, quantos sacramentos nós temos na nossa igreja? 7 sacramentos. E desses 7 nós temos esses 2, da confissão e da Eucaristia. E, infelizmente, como nós dissemos, a gente partilhou com você, meu pai, ele me abandonou. E se não bastasse isso, eu não estou contando isso para você ficar com dó de mim, com pena de mim. Pelo amor de Deus, não. Eu estou testemunhando, falando para você, eu quero te iluminar. Eu não quero que você seja vítima, né? A gente precisa sacudir a poeira e dar volta por cima, porque nós temos um Deus grande, um Deus que nos ama, um Deus que quer nos curar. E papai me abandonou, e se não bastasse isso, mamãe era alcoólatra. Como a Tânia disse, eu fui gerado num ventre de alcoolismo. Mamãe sempre foi alcoólatra. E você sabe que a pessoa que bebe, chega um momento na vida dela que ela perde o apetite. Ela não se alimenta. Não se alimentando, ela não tem força. Não tendo força, ela vai morrendo de inanição. Ela vai perdendo as forças. E foi isso que aconteceu. Levamos mamãe no médico e o médico deu o diagnóstico dizendo, olha, não tem jeito. A mãe de vocês já bebe há muitos anos. E não tem o que fazer. Vamos só esperar o momento onde ela seja recolhida. Eu falei, o quê? Não falei isso para o médico. Mas eu tinha tido minha experiência com Deus vivo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu fiz uma experiência com Ele. E eu ia todos os dias na minha adoração pedir essa graça para Deus. Senhor, liberta a mamãe. Senhor, cura a mamãe. Senhor, eu já não tenho pai. Eu só tenho mãe e ela está num restinho. Eu não convivi bem com a minha mamãe. Eu quero a libertação dela, Senhor. Se tu queres, tu podes curar mamãe. Gente, a providência de Deus encarregou para a gente poder bem rápido, né? Senão eu ia contar mais detalhes. Eu recebi na nossa paróquia um sacerdote, um homem cheio de Deus, que foi ministrar um curso de evangelização 2000 na paróquia. E conversando com ele, eu coloquei essa situação, ele ouvindo, ele disse, Rubens, eu preciso ir na sua casa. Você consegue um carro para mim à tarde, vem me pegar aqui na paróquia que eu vou na sua casa. Falei, ótimo. Peguei o carro, levei ele lá em casa. Quando ele chegou, lembra que minha mãe já tinha sido diagnosticada pelo médico que não tinha mais jeito. Ele entrou no quarto, quando ele viu, mamãe era pele e osso. Mamãe não falava, só gemia. Mamãe não andava. Quando mamãe tinha necessidades fisiológicas, eu tinha que pegar mamãe no colo e levar ela até o banheiro. Limpava a mamãe e trazia ela de novo para a cama. Mamãe não estava andando. Olha o estado. Gente, aquela passagem dos ossos ressequidos, eu vivi na minha vida. Eu experimentei, eu vi acontecendo na minha casa, na minha família. E Deus, Ele fez a obra. Porque aquele sacerdote, a primeira coisa que ele fez, falou, Rubão, sai do quarto. Pegou mais de 30 anos sem a minha mãe se confessar. Sacramento da confissão, que é o sacramento da cura. Da cura. Ouviu a confissão da minha mãe. E por ser um homem de Deus, um homem do Espírito, ele orou por ela no término da confissão dela. E Deus deu uma palavra, uma imagem para ele, que era a Eucaristia. Terminou a confissão, ele me chamou, contou tudo isso que eu estou contando para você, e disse, você acredita que sua mãe pode
ser curada? Eu falei, eu acredito, se o Senhor está trazendo essa palavra, eu estou já tomando posse e eu acredito. Ele falou, então traga a Eucaristia todos os dias para tua mãe, porque a imagem era de uma sagrada comunhão. Então, eu sinto, o discernimento que me vem é que ela vai ser curada pela Eucaristia. E todo dia, fazia chuva, fazia sol, a um ministro da Eucaristia. Atenção, quem é ministro aqui? Olha lá. Quero louvar a Deus pela sua vida. Continua nesse trabalho, continua nesse ministério que é maravilhoso. E ele ia levar a Eucaristia. E eu fui vendo o milagre. Mamãe que não andava comungando todo dia depois, porque ela fez uma confissão de tantos anos, houve uma libertação, e Deus precisava fazer a graça acontecer. Sim, eu preciso contar, meu irmão, eu tenho que contar isso. Eu não estou falando qualquer coisinha, eu estou falando de algo que precisa entrar no coração dessas pessoas. Eu estou falando de um Deus vivo, um Deus que eu toco, um Deus que eu lido, que eu tenho a graça de conviver com Ele. E aí, o que aconteceu? Eu vi a mamãe dando os primeiros passos como um bebê. Por quê? Porque ela tinha se confessado e porque ela estava tomando a Eucaristia todos os dias. E com poucos meses, mamãe foi criando músculo, a bochechinha dela foi ficando novamente vermelhinha, rosada, e mamãe parou de beber, algo que para mim era impossível. E se não bastasse, você quer aplaudir? Pode aplaudir. E se não bastasse, Deus que é bom e Ele não faz gambiarra, Ele faz as coisas perfeitas, Ele estendeu a vida da mamãe. Pergunta assim, Rubão, pergunta para mim, Rubão, que idade a sua mãe morreu? Que idade sua mãe morreu? Minha mãe foi morrer com 91 anos de idade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por quê? Por causa da confissão e por causa da Eucaristia. Meu irmão, se você está longe da confissão, é hora de você voltar. Você não ouviu tudo que eu estou falando à toa. Você que está me assistindo agora, você precisa voltar a esse sacramento da confissão. Você precisa tomar o corpo e o sangue de Cristo, porque é Ele que vai te levantar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém.